Olá, meus queridos irmãos em Cristo. Estamos começando mais um episódio do podcast Café com Espiritismo. E aqui é Marcos Rossi. E hoje eu gostaria de falar de um tema muito relevante para todos nós. Algo que todos nós buscamos incessantemente, mas que é tão difícil de conseguir, que é a paz. E para falar desse assunto tão profundo, tão complexo, eu farei uso do texto intitulado Viver em Paz, do livro Fonte Viva, do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. O texto é aberto por uma pequena frase, já do final da segunda carta de Paulo aos Coríntios, onde ele lhes dá praticamente uma diretiva, uma ordem. Ele diz aos Coríntios, vivei em paz. E o texto nos diz o seguinte, mantém-te em paz. É provável que os outros te guerreiem gratuitamente, hostilizando-te a maneira de viver. Entretanto, podes avançar em teu roteiro sem guerrear a ninguém. Para isso, contudo, para que a tranquilidade te banhe o pensamento, é necessário que a compaixão e a bondade te sigam todos os passos. Assume contigo mesmo o compromisso de evitar a exasperação. Junto da serenidade, poderás analisar cada acontecimento e cada pessoa no lugar e na posição que lhes dizem respeito. Repara carinhosamente os que te procuram no caminho. Todos os que surgem, aflitos ou desesperados, coléricos ou desabridos, trazem chagas ou ilusões. Prisioneiros da vaidade ou da ignorância, não souberam tolerar a luz da verdade e clamam irritadiços. Unge-te de piedade e penetra-lhes os recessos do ser, e identificarás em todos eles crianças espirituais que se sentem ultrajadas ou contundidas. Uns acusam, outros choram. Ajuda-os enquanto podes. Pacificando-lhes a alma, harmonizarás ainda mais a tua vida. Aprendamos a compreender cada mente em seu problema. Recorda-te de que a natureza sempre divina em seus fundamentos respeita a lei do equilíbrio e conserva-a sem cessar. Ainda mesmo quando os homens se mostram desvairados, nos conflitos abertos, a terra é sempre firme e o sol fulgura sempre. Viver de qualquer modo é de todos, mas viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos. Bem, meus amigos, comecemos então a análise desse rico material espiritual. Eu gostaria de começar pelo final. Eu até vou reler aqui essa última parte. Viver de qualquer modo é de todos, mas viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos. Por que será que viver em paz com os outros, em paz consigo mesmo é tão difícil? Por que seria isso algo assim para poucos, para um público tão limitado? Se nós pararmos para pensar em nosso dia a dia, nós estamos em constante estado de guerra com o mundo em nossa volta. Nós discutimos com os nossos parceiros de vida, discutimos no trânsito, com um colega de trabalho, discutimos com nossos pais, com nossos filhos, com nossos parentes, Nós temos sempre essa necessidade incontrolável de estar certos. A gente quer ganhar discussões, a gente quer ter razão, a gente fica propagando as nossas verdades, os nossos pensamentos aí aos quatro ventos, como se deveria ser a verdade de todos, como se todos deveriam estar conforme com isso. Estamos sempre prontos para dar a nossa opinião, mesmo que ela não seja solicitada. Muitas vezes a gente não espera que alguém pergunte o que você acha, o que você pensa. A gente já vai dando a nossa opinião logo de cara, e começamos aí discussões a respeito, porque a gente quer ganhar, a gente quer estar certo, a gente quer ter razão. E aí estamos já em conflitos. Outra coisa que fazemos frequentemente, levamos tudo no pessoal, Levamos aquela fechada no trânsito e isso é uma afronta, foi comigo, e a pessoa nem sabe quem a gente é, nem tem ideia de quem somos, mas a gente leva no pessoal. Se alguém discorda de a gente em alguma situação, em alguma situação profissional ou mesmo em casa, a gente acha que isso é uma afronta pessoal. Se alguém tem uma ideia diferente,
da nossa, né? E a ideia ganha uma preferência, a gente fica irritado, acha que aquilo foi uma preferência, nós fomos preteridos, né? E a gente imagina que tudo isso é um ataque direto a nós, quando na verdade não é. Nada disso é pessoal. A fechada no trânsito não foi com você pessoalmente. A discordância de um colega é simplesmente porque ele tem uma opinião diferente da sua. Ideias diferentes acontecem, se passam. E mesmo as pessoas que muitas vezes são ofensivas a nós, são pessoas com problemas. Elas são o problema, e não nós. Né? Então, nós temos também essa necessidade de nos entrincheirar em grupos, né? Em mini-tribos. A gente fala da minha empresa, da minha escola, do meu bairro, a minha religião, o meu estado, né? Meu partido político, meu time de futebol. E alguns falam da minha raça, do meu país e assim por diante, né? E com isso nós vamos nos segmentando cada vez mais, nós vamos nos colocando em oposição uns aos outros. Quando a gente começa a se fechar nesses subgrupos, né, a gente tem a sensação de estar pertencendo a um grupo, mas quando a gente pertence a um grupo, a gente não pertence a outro. E nós nos colocamos novamente em rivalidades, em rixas, em conflitos, e vamos de novo para o caminho oposto da paz. E tudo isso, meus amigos, todas essas situações que acabamos de descrever, são questões relacionadas ao ego, são questões relacionadas ao orgulho. Nós precisamos vencer, nós precisamos estar certos, nós precisamos ter razão, nós precisamos do destaque, precisamos que as nossas ideias ganhem. E tudo isso é uma questão de ego, tudo isso é uma questão de orgulho, né? Como diz no texto, eu vou até reler aqui o primeiro parágrafo. É provável que os outros te guerreiem gratuitamente, hostilizando-te a maneira de viver. Entretanto, podes avançar em teu roteiro sem guerrear a ninguém. Ou seja, nós podemos seguir o nosso caminho, nós não precisamos comprar essas guerras. Nós não precisamos aceitar essas afrontas. Né? Os outros podem até estar em guerra conosco, mas nós não precisamos entrar em guerra com ninguém. Olha que libertador isso. Ao livrar-nos da necessidade de estarmos certos, de ganhar discussões, né? Quando a gente começa a permitir que os outros tenham suas próprias visões, as suas próprias interpretações da realidade, já não temos essa necessidade das disputas. E a gente começa então a cultivar a paz. Outra coisa que precisamos fazer é entender a realidade alheia, né? Eu vou até reler aqui um trecho que é muito poderoso. Repara carinhosamente os que te procuram no caminho. Todos os que surgem aflitos ou desesperados, coléricos ou desabridos, trazem chagas ou ilusões. Prisioneiros da vaidade ou da ignorância, não souberam tolerar a luz da verdade e clamam irritadiços. Unge-te de piedade e penetra-lhes os recessos do ser. E identificarás em todos eles crianças espirituais que se sentem ultrajadas ou contundidas. Ou seja, nós não usamos da empatia para entender as pessoas com as quais estamos interagindo. E muito menos da compaixão para com as suas duras realidades, as suas dores, as suas limitações, as suas dificuldades. Ou seja, nós não usamos da caridade para com essas pessoas. E aí, meus amigos, vem a parte mais difícil. Que sejamos humildes a ponto de ajudar os nossos opositores. Olha que poderoso. Ajuda-os enquanto podes. Pacificando-lhes a alma, harmonizarás ainda mais a tua vida. Aprendamos a compreender cada mente em seu problema. O que está por trás disso, meus amigos? É o amar os nossos inimigos, amar os nossos opositores. Aquele desafio tão grande lançado por Cristo. E aqui está a receita, né? O livro a leitura nos dá a receita lá no começo, né? Ela diz o seguinte: para isso, né, para que a tranquilidade te banhe o pensamento, é necessário que a compaixão e a bondade te sigam em todos os passos, ou seja, em todo momento. Assume contigo mesmo o compromisso de evitar a exasperação. Ou seja, para cultivar a paz faz-se necessário intencionalidade. É preciso querer, é preciso trabalhar por ela diariamente. Então, meus irmãos, que não vivamos de qualquer modo, como diz no último parágrafo do texto,
pois viver de qualquer modo é sinal de fraqueza e debilidade espiritual. Que busquemos a paz com intenção, com a firmeza do sol que fulgura sempre. Espero que lhes tenha sido útil para suas reflexões e nos vemos em breve em mais um Café com Espiritismo.